Olá, eu sou o Nicolas do oitavo B e hoje estou fazendo um trabalho junto com a minha colega Emily, também do oitavo B. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da Covid-19 em nossas vidas. Agora nós vamos falar sobre a Covid-19. A pandemia do Covid-19, causada pelo novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. A estimativa de impactos e mortos ocorridos diante com o impacto sobre o sistema de saúde, com a exploração de populações e grupos vulneráveis, a sustentação econômica do sistema financeiro e da população. A saúde mental das pessoas tem tempos de confinamentos e termos pelos riscos de aborrecimentos e mortes. Acesso a bens essenciais como alimentos, medicamentos, transportes e entre outros. E nisso, o que nós podemos ver? Que a Covid-19 mudou muita coisa sobre o nosso dia a dia, que hoje em dia nós não podemos mais sair sem as máscaras, por conta que ainda não todo mundo não está vacinado ainda, que ainda estamos, os adolescentes de 12 a 14 anos estão sendo vacinados ainda. Então, nós temos que ainda usar a máscara por agora. Então, não podemos esquecer de sair de casa sem as máscaras, sem o álcool em gel. Então, e sem isso nós também não podemos nos prevenir, porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Vírus da família Coronaviridae causam uma variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente no trato respiratório. As partículas virais são esféricas, com cerca de 125 nanômetros de diâmetro, é revestida por um envelope fosfolípidico. O genoma de RN de fita simples em senso positivo contém entre 26 e 35 kilobases e está associado a proteínas, formando o núcleo capsídeo. As partículas apresentam projeções que emanam do envelope em forma de espículas formadas por trimérios de proteína S, skip protein. Essas projeções geram um aspecto de coroa, daí a denominação coronavírus. A proteína S é responsável pela absorção do vírus nas células do hospedeiro e participa do processo de imperiorização, ao qual ocorre a função entre as membranas virais e da célula e a entrada do vírus no citoplasma. O caso do corona, causador da atual pandemia de Covid-19, a proteína S reconhece apenas através do seu domínio ligante do receptor. O receptor ACE2, enzima conversora de angiotensina 2 da célula. 7 espécies podem infectar humanos, sendo os 3 podem produzir doenças graves. A agenda da pandemia de SARS, síndrome respiratória aguda grave, de 2002-2003, e a MARS-CoV,
causador da MERS, síndrome respiratória de origem médium. Os coronavírus HQU. Agora vocês vão ficar com a minha colega Emily. Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Emily, também sou do 8º B, como o Nicolas disse lá no começo da apresentação. E agora eu vou ler quais são os principais sintomas do SARS-CoV-2, o Covid-19, coronavírus. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, cansaço, perda de paladar ou olfato, ou os dois. Os sintomas menos comuns são dores de garganta, dor de cabeça, dores e desconforto e diarreia. E os sintomas mais graves são dificuldades para respirar, perda de fala, mobilidade ou confusão e dores no peito. Aqui estão alguns relatos que a gente pegou na internet. E o primeiro relato que a gente pegou foi de um homem chamado Gustavo Henrique dos Santos, de 19 anos. Ele conta que os primeiros sintomas dele foram em novembro de 2020. Ele perdeu o olfato e foi ao médico. Fez o exame e 7 dias depois ele conseguiu o resultado. Ele testou positivo e cumpriu a quarentena. Ele refez o exame e se curou. O segundo relato que temos é de uma mulher chamada Camila Caetano, de 35 anos. Depois de um ano de trabalho na linha de frente ao combate do coronavírus, ela testou positivo para o Covid. Ela trabalha como nutricionista clínica hospitalar intensivista desde o início da pandemia, em um hospital no interior de Minas Gerais. Sempre sendo extremamente cuidadosa, porque ela tinha muito medo de levar esse vírus até a sua família. Mas a rotina muito cansativa e eles não estavam mais dando conta. Era paciente em cima de paciente chegando ao hospital e muitas mortes. E agora não eram mais rostos apenas desconhecidos. Eram pais de amigos, de colegas de trabalho, parentes, vizinhos, entre outras pessoas. Esse terceiro e último relato que a gente tem é um relato pessoal meu. Eu relatei como foi a minha experiência com o Covid. E eu peguei Covid no mês de fevereiro. E eu peguei porque eu fui pra casa do meu pai. E eu sempre fui pra casa dele de 15 em 15 dias, porque ele e minha mãe eram separados. E eu peguei lá. Eu fui pra casa dele, ele estava com pneumonia já. Nem eu, nem ele sabíamos. E ele pegou o Covid. Só que isso só agravou o quadro dele. Com a pneumonia, a questão da respiração dele foi bem pior. Ele teve que ser internado. E com um dia que ele já estava internado, ele teve que ser entubado, pois ele não estava conseguindo respirar muito bem. E no dia 15 de fevereiro, durante a manhã, ele apresentou uma melhora bem significativa. Porém, quando foi à noite, nesse mesmo dia, ele veio a óbito. Como eu disse, eu também peguei, porém para mim já foi bem diferente, graças a Deus. Eu não tive que ser internada. Eu apenas fiquei em isolamento, porém eu moro com meu irmão e minha mãe. E eles não deixaram eu ficar isolado deles. Eu convivi normalmente com eles e, graças a Deus, nenhum deles pegou também. E eu senti falta de ar, principalmente na hora de comer, e doía o peito quando eu ia respirar. Eu senti dor de cabeça e dores no corpo. E minha avó, né, por parte de pai, também pegou. Ela ficou internada durante 2 semanas e ela ia ser transferida para um outro hospital, porém ela sabia que seria entubada e ela não queria. Ela sabia que ia ser entubada mesmo estando respirando significativamente bem, só que ela não queria ir. Então ela ligou pro meu tio, que disse que ela não iria. Ele foi no hospital e assinou o termo de consentimento para que ela fosse para casa. Então ela foi para casa e se recuperou bem, graças a Deus. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela sua atenção.